Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula falando sobre recursos de segurança da informação. Agora nós vamos falar sobre farming. Um pouco mais desconhecido, né? Normalmente as pessoas conhecem o termo phishing, como a gente viu aí em aulas anteriores, mas farming é mais desconhecido. Deixa eu te dar uma diferença aí. O phishing que nós estudamos na aula passada é quando o site é falso, quando o e-mail é falso. Mas nesse caso, o farming é um pouco parecido com isso. Tu imagina que tu pegou o teu navegador, o Internet Explorer, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, e digitou na barra de endereços o site de um banco que tu conhece o endereço. Tu mesmo digitou. Então, como tu mesmo digitou o endereço, não foi um clique que tu clicou e levou a algum lugar, não foi um e-mail que tu recebeu, foi simplesmente tu pegou e digitou o endereço, tu acredita piamente que se tu digitou o endereço certo, ele vai te levar para o site verdadeiro daquele banco ou daquela instituição. Mas vamos imaginar que o sistema chamado DNS, servidor de nome de domínios ou sistema de nome de domínios, tenha sido atacado em relação ao redirecionamento do endereço desse site. Isto é, tu digita o endereço verdadeiro do site, tu digitou o endereço verdadeiro, esse endereço tem que ser convertido no endereço de IP, para identificar a localização desse site. Mas tu imagina agora que o servidor DNS sofreu um ataque e é esse servidor DNS, o servidor de nome de domínios, que converte as URLs, quer dizer, os endereços que tu digita em IP para localizar onde está aquele site que tu quer acessar. E tu imagina que esse servidor DNS sofreu um ataque e agora quando ele recebe esse endereço verdadeiro, ele desvia o acesso para um servidor que tem um site falso. Ele desvia o acesso para um site falso. E aí, embora tu tenha digitado o endereço verdadeiro, tu vai cair lá num site falso. Só que vai ser igualzinho ao verdadeiro, vai ser parecido com o verdadeiro, mas vai querer capturar as tuas informações de identificação pessoal. Percebe? Quando a gente tem phishing, o phishing é um site falso de fato, que foi criado como falso, mas tu foi levado por um link ou por um e-mail que tinha um link. No caso do farming, tu digitou o endereço do site correto, o verdadeiro, só que em vez dele te direcionar para o site verdadeiro, ele te direcionou para o site falso em função de um ataque que foi realizado. Isso a gente chama de farming. Então observa comigo aqui a leitura teórica sobre o farming. Redireção da navegação do usuário para sites falsos. Observa, redireção da navegação do usuário para sites falsos. Quer dizer, a princípio o usuário achou que estava indo para o site verdadeiro e o acesso dele foi redirecionado para o site falso, por meio de alterações no serviço de DNS, no servidor de nome de domínios ou no sistema de nome de domínios, que desviou a navegação do usuário, que quando ele digitou era para ir para o site verdadeiro e houve um desvio, desviando a navegação para o site falso. Só que o usuário não sabe que aquele outro site é falso, porque é igualzinho ao verdadeiro, ele acha que está digitando os dados para o site verdadeiro. Isso é um farming, Observa uma outra informação que eu levantei aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Quando o usuário tenta acessar o site legítimo, quer dizer, digitando os dados verdadeiros, o endereço verdadeiro, o navegador web é direcionado para essa página falsa. Então não é culpa do usuário. O usuário digitou o endereço verdadeiro. Ele achou que estava acessando o site legítimo. Mas ou o navegador, em função de algum ataque interno no teu próprio computador e navegador, ou lá no sistema DNS, houve um desvio. Era para ir para o site verdadeiro, te levou para o site falso. Só que o usuário fica à mercê disso, né? Acaba que as empresas que cuidam lá dos seus servidores DNS, que tem que manter a segurança para evitar esse tipo de ataque. Mas o farming acaba sendo muito mais perigoso que o phishing, porque o phishing é descarado que é falso. Agora o farming, a princípio tu achou que estava indo mesmo para o site verdadeiro, porque tu até digitou o endereço. Por isso é tão perigoso esses ataques de farming, ok, pessoal? Não esquece da dica de segurança então, e se gostou do nosso vídeo, tu já sabe também, né? Marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo, bons estudos!